Bom, meus amigos, hoje bater um papinho aqui, a nossa prosa sobre Silver Scent Infinite Silver, de Jacques Bogart. Conhece? Não conhece? Tá a fim de conhecer? Então já sabe, a casa é sua. Chega aí. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Wesley Dicas. Obrigado, como sempre, a você que está sempre acompanhando, deixando seu like, compartilhando, fazendo seus comentários, lógico, né, para interagir aqui com as nossas prosas, nossos bate-papos. E principalmente o hype, né, que é uma coisa que ajuda muito cada vídeo a ter um alcance cada vez melhor. E desde já, agradeço a participação de todos vocês. Vamos lá então, galera, começando aqui pela caixinha que eu já estava segurando aqui, né, desde o início do vídeo. É uma caixa simples, ela geralmente, os perfumes de Jacques Bogart, de uns anos para cá principalmente, eles têm a mesma espessura praticamente, né, do frasco, ou seja, o frasco vem bem... São tudo muito justo, né, não tem nada sobrando assim praticamente. Uma caixa simples, bem espelhada, igualzinho o frasco, né, que nós vamos pegar já já, o frasco tá ali. A caixa está vazia aqui só para mostrar para vocês que é aquilo que está fazendo falta em algumas marcas nacionais aí, e certas fragrâncias. O cartucho aqui, a caixa interna, né, o papelão interno, aquele suporte para deixar o perfume bem acomodado. E aqui já é o frasco, eu vou girando aqui que ele fica bem espelhado nessas cores, esses acabamentos mais metálicos, né, no caso Silver, de Silver, Infinite Silver, né? Silver Scent Infinite Silver. Por curiosidade, até tendo em vista que algumas pessoas já fizeram isso, trouxe aqui também, né, só por curiosidade mesmo, para dizer que são tonalidades e uma técnica de frasco muito parecidas, né? Eu até poderia dizer, né, dar uma forçadinha aqui de barra, dizendo que são perfumes até semelhantes, mas eu diria que o Malbec Magnétique ele se assimila mais, né, também dando uma leve forçada ao Silver Scent tradicional ou mesmo Intense, né, que são muito parecidos e que de certa forma vai ser uma base aqui de comparação. O vídeo não é sobre Malbec Magnétique, tá? Mas só fazendo essa curiosidade sobre os frascos, tá aqui esses frascos com suas semelhanças, né? E o que diz respeito à fragrância em si, nesse caso de Silver Scent Infinite Silver. Bom, na saída de Infinite Silver nós temos folha de violeta, canela e limão. Já na meiuca, ali em seu coração, temos raiz de orris ou íris, temos lavanda, flor de laranjeira e também o gerânio. Já em sua base temos baunilha, ládano, cedro e patchouli. E como eu de fato percebo o Infinite Silver, de Silver Scent? Bom, essa versão, digamos que ela é uma versão mais modernizada, se dá para dizer isso, tá? Basicamente, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente é um perfume um pouco mais sofisticado, pegando em comparação não tem problema, né? Vai ser uma base aqui, o Silver Scent, ou tradicional ou o próprio Intense. Ele tem uma base adocicada, mas ele não traz aquele ar de frutas artificiais que normalmente tem o Silver Scent. Esse perfume parte mais para um lado mais confortável. O que eu diria para vocês terem em mente, né, muito além, né, ou apesar ou paralelo às notas aí apresentadas pelo Fragrantica, é que é uma versão do Silver Scent mais domada, digamos assim. Ele é uma versão que você tem que ter em mente. Um perfume mais macio, mais atalcado, mais confortável. Ou seja, tem uma base adocicada, tem ali a baunilha. Imagine baunilha, está cercada pela íris, a íris ali praticamente o tempo todo, mas não uma íris que para mim incomoda, tá? Uma íris assim mais, digamos, harmoniza melhor com as outras notas. Tem a canela que a gente sente também nada forte, nada assim muito gritante. Então o conforto continua, segue na base do conforto e nós temos uma fragrância macia, confortável, abaunilhada, atalcada pela íris e você tem esse conceito de um Silver Scent que você aplica mais facilmente, digamos assim, para aquelas pessoas que não gostam muito daquele ar de bombástico do Silver Scent natural, né? Do clássico, aliás, esse perfume vai ser algo um tanto quanto mais refinado. Então, basicamente, um perfume adocicado pela baunilha, um perfume atalcado pela íris. As notas amadeiradas de secagem também são bem cremosas e bem confortáveis.
É claro que a gente ainda tem toda aquela evidência da flor de laranjeira e também da lavanda, né, como algo ali, o toque especial do lado aromático dessa fragrância. Mas também eles vêm aqui num nível bem reduzido, não vem aquele barulho todo do Silver Scent tradicional ou intenso. Então aqui faz dele um perfume que para muitos, né, no conceito de muitas pessoas, vai ser mais equilibrado. Eu já estou assim um tanto quanto íntimo dessa fragrância e já estou chamando o Infinite Silver de um Silver Scent metido à besta. É um Silver Scent que belo dia acordou virado ali e decidiu que ia, mesmo com sua limitação, né, seja financeira, imagina que é um Silver Scent com um cartão de crédito duvidoso, mas consegue pagar alguma coisa, consegue suaves 50 prestações, entrar em uma loja de grife, comprar um smoke, comprar um blazer, e se vestir e querer aparecer para as pessoas de uma maneira mais refinada, de uma maneira mais aceitável, mais confortável, dizendo para todo mundo, arrotando que ele é mais chique, né? Não se mistura com a gentalha, que é o próprio Silver Scent clássico ou intenso. Gentalha, gentalha! Então, para mim, eu brinco, eu faço essa alegoria de que é um Silver Scent metido à besta, porque ele traz esse refinamento, ele traz esse lado atalcado e traz essa maciez que o próprio Silver Scent não tem, que aliás é a proposta dele. É verdade. Quem poderia ou não poderia gostar, provavelmente, de Silver Scent a versão Infinite Silver? Eu vou pegar aqui dois grupos, basicamente, fazer um resumo rápido, gente. Primeiro eu vou falar das pessoas que não gostam de Silver Scent tradicional e depois das pessoas que gostam. Muito bem, as pessoas que não gostam de Silver Scent tradicional, elas podem seguir dois caminhos. Um de nem tentar experimentar essa fragrância, né, já classificar, já tirar ali a sua avaliação sem sequer experimentar e deixar passar batido. Afinal, é isso que acontece com várias fragrâncias, vários flankers, né? A pessoa, assim, por não gostar de um ou dois, ou não gostar lá do primeiro, torce o nariz para as outras. Pode ser que a pessoa, nesse caso, né, nem dê uma chance, ou pode ser que quem não gostou do Silver Scent clássico, por ele ser mais bombástico, mais cheguei, né, muito mais escandaloso, né, muito mais forte, se experimentar o Infinite Silver, pode ser que goste, né, de repente ele gosta de um certo lado, gosta do DNA do Silver Scent clássico, mas não quer pagar o preço de ter um perfume muito bombástico ali no dia a dia, por exemplo. Ou não pode com perfume forte, né, de certa maneira. Então ele vai experimentar, de repente ele gosta do Infinity justamente por ser um perfume mais refinado, mais tranquilo e eu diria até mais fácil de usar. De repente uma pessoa que não gosta do clássico pode gostar do Silver Scent Infinite Silver. O outro grupo de pessoas, o que já gosta do Silver Scent, né, gosta por sua proposta, por sua natureza, né, por sua pegada mesmo, seu caminho de ser um perfume bombástico. Pode ser que ele também, esse grupo, goste do Infinity por ter o DNA, né, e por ter essa versatilidade mental mesmo, né, de se dar a oportunidade de experimentar novas fragrâncias ou novas tendências. Pode ser que ele goste, ou pode ser que não goste por um motivo simples. De repente a pessoa que tem o Silver Scent, gosta, ele quer justamente por ser uma fragrância mais bombástica, mais chamativa, e por ser uma fragrância assim que não deixa ninguém na mão, né? Uma vez que você gosta de Silver Scent, você está muito bem acompanhado ali com a fragrância. É duradoura, ela é assim chamativa, e pode ser que a pessoa não goste porque esse aqui já dá uma queda. Não que seja um perfume bobo, já vamos entrar aí na questão da longevidade e projeção, mas pode ser que ele leve um choque ao ficar o tempo todo na mente com o Silver Scent clássico ou intenso. Eu diria que o Silver Scent Infinite Silver, ele tem boa longevidade, fixa bem na minha pele, vou colocar aí aquela marca mínima de 8 horas, ele fixa, se considerar assim, todos os seus componentes de secagem, né, todas as fases, até os residuais, ele fixa pelo menos 8 horas, pode chegar a 9, talvez até mais. O que acontece é que ele não fica muito funcional em relação ao Silver Scent clássico. Projeção, ele é um perfume que projeta bem no escopo ali, num intervalo, vamos dizer assim, de 1h30, talvez 2, mas não de uma maneira muito chamativa, né? Eu não sou o senhor da régua, da fita métrica, nem vou tentar fazer o que muitos fazem aí, mas vamos colocar uma
um dado imaginativo aqui, tá? Vamos imaginar que num raio de 2 metros ou menos, né, dentro de um raio de 2 metros, esse perfume é notado. Ele não é, repito, ele não é um perfume bobo, ele é um perfume que tem ali a marca de Silver Scent. E não faz feio. Acontece que, como eu disse lá, na questão dos grupos que podem ou não gostar dele, pode ser que ele desagrade aqueles que estão muito fixados, né, com a mente muito presa ali à proposta do tradicional. Conclusão, vale experimentar o Infinity Silver? Com certeza. Só vou deixar uma informação aqui, uma observação. É uma casa, né, Jacques Bogart, é uma casa que sempre, acho que até hoje, fabrica perfumes voltados para o público masculino, né? Mas perfumes como este, vamos dizer, o One Man Show 24K, são perfumes que a gente nota que já está partindo para um lado mais compartilhável. Então, esse é um exemplo de perfume que homens e mulheres podem usar tranquilamente. E nesse caso, a gente chega à conclusão também de que, mesmo a gente tendo em mente, né, as pessoas que gostam de Jacques Bogart lá da década de 70, 80, a gente tem que ter em mente que essas casas elas vão sim seguir tendência. Naquela época eram perfumes mais robustos, lá o Bogart assinatura, o One Man Show tradicional, porque simplesmente era a tendência da época. Então isso leva a gente a crer ou chegar à conclusão de que qualquer marca ela vai procurar uma tendência, mesmo que um pouco distante, né, mesmo que um pouco afastado, ainda assim vai procurar saber daquilo que está vendendo. Então é o caso aqui que eu acho, né, mesmo o Silver Scent não sendo assim um perfume muito datado, eu não considero o tradicional ou intense, eu acho que aqui já foi um passo a mais, um degrau a mais em direção a perfumes que seguem tendências. Mas mesmo assim, vale muito a pena experimentar esse perfume. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Comente aqui se você conhece, se você tem a versão Infinity Silver, Silver Scent de Jacques Bogart, tá bom? Agradeço, como sempre, a todos que chegaram até este ponto do vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.